A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o agir, o mover, a presença de Deus, pedir perdão e misericórdia a um Deus Pai Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo, orar, clamar e pedir a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, para que Deus venha derramar as mais ricas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e clamamos e pedimos todos os dias em oração, em clamor, em súplicas. Pedimos a bênção de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo a Deus o milagre, pedindo a Deus o agir, o mover, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, e todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo de orar, tempo de clamar, tempo de pedir a Deus perdão e misericórdia, bênçãos e bênçãos sem medidas. Assim diz a palavra de Deus. Quando nós buscamos o Senhor Jesus Cristo, clamamos ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus irá derramar bênçãos sem medidas para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E assim, todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Amados, quantas e quantas pessoas estão perdendo o tempo de orar, de congregar, de se reunir com os irmãos, de participar da ceia do Senhor? Quantas pessoas estão perdendo o tempo de perdoar, de buscar em Deus o clamor de Deus, a presença de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus? Quantas pessoas estão perdendo o tempo de clamar ao Deus de Israel? E nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo a bênção de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oramos e clamamos e buscamos em Deus o milagre, buscamos em Deus a bênção, buscamos em Deus o agir, o mover, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo de orar, tempo de clamar, tempo de buscar em Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Cremos em nome do Senhor Jesus Cristo, ao Deus de Israel, buscamos a Deus, pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo.
tempo de pedir perdão a Deus, tempo de se reconciliar com o Senhor nosso Deus. Buscar em Jesus Cristo de Nazaré o perdão, a bênção, o agir, o mover de Deus. E assim fizemos em oração, em clamor. Em súplicas, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Buscamos ao Deus de Israel, Senhor dos exércitos, buscamos a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a bênção de Deus, todos os dias em oração, em clamor, em súplicas. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo, tempo de orar, de buscar a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos a Deus, clamamos a Deus, pedimos a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Oramos, como a Bíblia diz, orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração. Glória a Deus, aleluia a Deus. Pedindo para receber, batendo na porta para que a porta venha a ser aberta, buscando, por aquele que buscarem acharão em Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice. Sai das famílias agora, sai miséria, sai tranqueira, sai mendiguice. Que todas as obras do diabo venham ser queimadas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e clamamos e pedimos a Deus a bênção, pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, o Deus de Israel, Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pedimos a bênção, pedimos o milagre, pedimos o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, todos os dias em oração, em clamor, em súplicas. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de pedir a Deus o milagre, de pedir a Deus a bênção. E assim fizemos em nome do Senhor Jesus Cristo, buscando a Deus enquanto ainda há tempo, tempo de orar a Deus. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil, que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem todos os dias, que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha abençoar a todos que estão, glória a Deus, nesta obra missionária, que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil.
Que Deus venha nos cobrir debaixo da sua proteção e dos seus livramentos, e venha nos marcar com o sangue do Senhor Jesus Cristo e nos livrar de todo tipo de mal. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as nações, que Deus abençoe as famílias no Brasil e fora do Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.